Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, rapidamente eu quero compartilhar com vocês aqui uma palavra a respeito da festa dos tabernáculos, amém? Peço para você a sua atenção, alguns minutinhos apenas, para que a gente possa entender o significado dessa festa. Se você puder, abra sua Bíblia comigo, em Levítico. Levítico, capítulo de número 23, versículos de número 39 ao versículo de número 44, amém? Levítico, capítulo de número 23, versículo de número 39 ao versículo de número 44. Diz assim a palavra do Senhor: entretanto, depois de terminadas as colheitas, haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. Essa festa começará no dia 15, no 7º mês. Talvez você pode perguntar, por que nós estamos celebrando hoje em setembro? Setembro é mês 9. Não, querido, nós estamos no mês 7. A palavra setembro vai de 7, outubro vem de 8, novembro vem de 9. Amém? Depois você vai entender no meio da mensagem por que foi alterado isso. Amém? Vamos continuar. Essa festa começará no dia 15 do 7º mês e seguirá até o dia 22. No primeiro dia e no 8º dia, absolutamente ninguém deverá empreender qualquer trabalho. No dia 15, no primeiro dia, tomareis frutos formosos das melhores árvores, cortareis lindas folhas de palmeira e galhos e ramos de árvores frondosas e de salgueiro das ribeiras, e vos regozijareis durante 7 dias diante de Yahvé vosso Deus. Celebrareis assim como uma grande festa ao Eterno. De quem é a festa, amados? Para quem é a festa? Durante 7 dias, todos os anos. É lei perpétua para vossos descendentes. No 7º mês fareis essa festa. Habitareis durante 7 dias em cabanas feitas de galhos de árvores. Todos naturais de Israel morarão nessas barracas, a fim de que os vossos descendentes saibam que eu fiz os filhos de Israel habitar em tendas, quando os libertei da terra do Egito. Eu sou Yahvé vosso Deus. E Moisés proclamou aos filhos de Israel todas as solenidades de Yahvé. Amém, queridos? O tema da nossa mensagem, muito rapidamente, é: por que celebrar tabernáculos? Por que celebrar tabernáculos? Amados, as festas, diferente de nós somos totalmente aqui ocidentais, não é? E todos nós crescemos e vivemos em uma cultura greco-romana. E eu tenho certeza que todos nós aqui, a maioria não todos, nós fomos educados, fomos criados dentro da doutrina romana. E, amados, nós nos perdemos e nós temos dificuldade. Muitas pessoas têm dificuldade para entender as festas do Senhor. Em Levítico mesmo, capítulo 23, o primeiro versículo, diz assim, versículo 1 e 2: então o Senhor falou a Moisés e ordenou: orienta os filhos de Israel do seguinte modo: as festas de Yahvé. Olha o que está escrito: as festas de Yahvé. Deus falou para Moisés, não foi Moisés que instituiu as festas. Quem foi? Deus. Então as festas, elas são do Senhor, elas não são nossas. Ela não é de um povo específico. A festa, todas as festas fixas, são festas do Senhor. Ainda no versículo 2 diz: as quais os convocareis, são as minhas santas assembleias. Estas são as minhas solenidades. Para nós aqui no Ocidente, festa, o que é? Churrascão, sim ou não? Quem está comigo? Nossa, vocês não gostam de comer carne, não.
Não. Vou perguntar de novo. Para nós, festa, o que é? Churrasco, sim ou não? Então, quando a gente fala de festa, a gente pensa no quê? Em comer. Né? Então, nós vai comer picanha, salada de maionese, macarronada. Cadê a salada de maionese da dona Dirce? Ei, dona Dirce, aquela lá, lembrei agora, hein? A barriga até roncou aqui. As acompanhadas deu 3 roladinhas aqui agora. Arroz, nós pensamos, quando nós falamos de festa, nós pensamos em nós. Normalmente, quando você é convidado para uma festa, você pergunta, quem vai fazer a comida? Ainda mais nós que é crente, irmão. Agora, para a palavra do Senhor, as festas são dias de adoração. Quando a Bíblia fala de festas, não está falando de algo para nós. Está falando de algo voltado para o Senhor. As festas são exclusivas do Senhor. E quais são as festas? Deus estabeleceu 3 ciclos sabáticos. E também estabeleceu as festas. Primeiro, para que servem as festas? As festas bíblicas, elas servem para marcar os tempos e as épocas. Amém, queridos? Para que servem as festas bíblicas? Para marcar os tempos e as épocas. Por isso que uma das agendas do anticristo é mudar o quê? Os calendários e as festas. E foi exatamente o que aconteceu. Primeiro, no período de Júlio César, governo de Roma, e posteriormente a Papa Gregório. Por isso que até hoje nós seguimos o calendário gregoriano. Abram comigo, por gentileza, a Bíblia de vocês, no livro do profeta Daniel, capítulo de número 2. Nada pode ficar na palavra do pastor. Tudo tem que ser consultado nas Escrituras. Uma das agendas do anticristo é exatamente mudar. Por quê, amados? Porque quando você muda aquilo que Deus estabeleceu para marcar os tempos e as épocas, você se perde do propósito de Deus. Por isso que a igreja, ela se perdeu dos propósitos de Deus. Se você pegar a história da igreja, principalmente num período chamado de igreja perseguida, após a morte do último apóstolo, que foi o apóstolo João, que provavelmente aconteceu entre o ano 95 e 100 depois de Cristo, a igreja ela foi se perdendo. E no ano 135, após a destruição de Jerusalém, quando o imperador Adriano invade as terras de Jerusalém e expulsa os judeus de lá e coloca um nome de vergonha naquela terra de Aelia Capitolina, ou também conhecida hoje como todos nós chamamos de Palestina. Para quem não sabe, Palestina não é um povo, Palestina não é um país. Aliás, Palestina é um grupo de árabes que nesse período em que Israel ficou fora da terra, eles adentraram e se apoderaram da terra. Os judeus ficaram aproximadamente 2000 anos sem uma terra específica. No ano entre os 132 e 135, na Revolução Judaica, na Guerra Judaica, também conhecida como Revolução de Simão Bar Corribá. Simão Bar Corribá era um homem que alguns sacerdotes, e mais especificamente um sumo sacerdote chamado Akiva, ele olhava para os traços políticos de Simão Bar Corribá, e ele então nomeou e saiu apregoando que Simão Bar Corribá era o Cristo. Ele era um revolucionário. E os judeus se levantam contra o Império Romano e há uma guerra, 3 anos de guerra, do ano 132 ao 135, culminando na vitória dos romanos contra os judeus. Os judeus são expulsos da terra de Israel e eles passam a sobreviver, eles sobrevivem nas regiões da Europa, nas outras regiões do Oriente Médio, na Líbia, na Etiópia e muitos outros países. Desde então, as festas, não apenas as festas, todos os propósitos que Deus estabeleceu, eles foram se perdendo. Quando a palavra, os apóstolos, os primeiros apóstolos falam a respeito da palavra, eles não estavam falando do Novo Testamento. Nesse período não havia Novo Testamento. O Novo Testamento, ele foi estabelecido, se não me falhar a memória, no ano 347, no Concílio de Nicéia, que foi liderado pelo imperador romano Constantino. Foi quando um
dos pais da igreja, eu não vou recordar agora, a memória, eu não lembro agora quem foi, eu não vou agora, é muita informação para a cabeça, amados, tá? Mas foi escrito uma carta de Páscoa, contendo os 27 livros do Novo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento surgiu somente em 347 depois de Cristo, num concílio, no primeiro concílio da igreja, liderado por um imperador romano. Mas quando os primeiros apóstolos falam da palavra, eles estão falando do quê? Eles estão falando da Torá. Eles estão falando da palavra. Em Lucas 24, 44, quando Jesus já ressurreto, ele se apresenta aos seus apóstolos, ele diz que tudo que aconteceu era para que se cumprisse aquilo que estava escrito a respeito dele, na lei, nos profetas e nos salmos. Não está falando do Novo Testamento. Eu não estou aqui, deixa eu aproveitar aqui, porque, amados, a gente tem que tomar cuidado, como é transmitido ao vivo, e infelizmente tem alguns incircuncisos que pegam o que a gente fala e falam, lá, tá vivendo pelo Antigo Testamento. Não, querido, nós vivemos num tempo da graça. Você não é salvo por aquilo que você faz, você é salvo por aquilo que Ele fez na cruz. Nós não estamos falando de salvação, querido, e muito menos de justificação. Ninguém é justificado pelas festas bíblicas. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro, amém? Amados, isso é doutrina bíblica, isso é imutável, é inviolável, é invariável. Qualquer pessoa que acrescentar qualquer coisa na teologia da salvação, chuta que é heresia. Mas quando os primeiros apóstolos falavam a respeito da palavra, quando, por exemplo, Paulo vai dizer a Timóteo que a palavra do Senhor ela é boa e toda a escritura perfeita, ele não está falando do Novo Testamento, ele não tinha um Novo Testamento. O que ele tinha? Ele tinha a Torá e a revelação da igreja, que é o mistério oculto, que não havia sido revelado aos antigos, mas que agora havia sido revelado aos apóstolos e profetas. Ele tinha a revelação, ele não tinha um Novo Testamento, ele tinha a Torá na mão e a revelação. A Torá na mão, que é a lei, e a revelação. E por meio da Torá e por meio da revelação, se estabelece a doutrina cristã. Quem está me entendendo? De onde surgiu a doutrina cristã? Quem estabeleceu a doutrina cristã não foi Roma, foram os primeiros apóstolos. E eles tinham o que na mão para estabelecer? A doutrina, que nós chamamos de Novo Testamento. A Torá e a revelação. A Torá e a revelação. Torá na mão é o fundamento, e a revelação do mistério que estava oculto. Mas enfim, queridos, a igreja se perdeu dos ciclos de Deus. E um dos maiores desafios, e eu acredito que uma das maiores armas do avivamento desses últimos dias, é fazer com que a igreja faça um techuvá. A palavra techuvá é a palavra que no Antigo Testamento, no hebraico, você vai encontrar para arrependimento. Arrependimento para nós o que é? Conversão, é mudança de vida, sim ou não? No hebraico é techuvá, é retorno, é voltar às origens. E qual é a nossa origem? Em Efésios 1, o apóstolo Paulo diz que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Então o maior desafio é você se voltar para o Senhor. E qual é a arma do anticristo, o espírito do anticristo que já está agindo? Eu não sei se você sabe, mas nós, dentro de uma visão escatológica, nós imaginamos, sempre falamos, olha, porque o anticristo vai vir, o anticristo vai vir. Não, o espírito do anticristo já atua desde o período da morte do Senhor. Antes de nós lermos Daniel, abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. 1 João, para você entender isso. Primeira epístola do apóstolo João. Capítulo 4,
versículo de número 2 e 3. Aqui só para você entender o contexto da palavra. O apóstolo João, ele escreve essa epístola exatamente preocupado com a igreja, por causa do surgimento de várias religiões como braço do cristianismo. Uma delas é uma religião chamada gnosticismo. Uma das bases, dos fundamentos do gnosticismo era dizer que Jesus era 100% Deus, que Jesus não era homem, que Jesus não veio como homem, ele era Deus e sempre foi somente Deus, não homem. E a Bíblia fala que o nosso mediador, o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é quem? Jesus Cristo, homem. Mas o gnosticismo negava essa verdade. Então o apóstolo João, ele endereça essa carta às igrejas, exatamente para mostrar à igreja o perigo das heresias. E qual é o problema? Vamos ler aqui. Deste modo podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Agora preste bem atenção. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Preste bem atenção na leitura. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e presentemente já está no mundo. João escreveu essa carta entre o ano 90 e o ano 100 depois de Cristo, e naquele período ele já está dizendo: vocês ficaram sabendo, vocês foram informados que haveria de vir um anticristo, mas ele não vai vir, o espírito dele já está agindo. E por quem ele age, pastor? Porque nós não sabemos quem é. Por quem esse espírito age? Está falando de um espírito. Por quem ele age? Através de quem ele atua no mundo? Abra comigo a carta aos Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: Ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Agora preste bem atenção. Nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Aqueles que promovem todo tipo de impiedade dentro de todas as plataformas que o mundo impõe ao homem para viver: política, religião, entretenimento, moda, tudo que possa haver, esporte, tudo que você possa imaginar de plataforma no sistema, tudo isso é dominado pelo espírito do anticristo, e ele atua através dos filhos da desobediência. E qual é a maior arma que o anticristo encontrou para que a igreja, para que aqueles que são de Deus se perdessem do propósito? Agora sim nós vamos ler Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Versículo de número 20. Perdão, não é do versículo 20, deixa eu só achar aqui. Eu acho que é Daniel 7, não Daniel 2. Capítulo 7, irmãos amados, perdão. Capítulo 2, Daniel está adorando ao Senhor. Capítulo 7, que é a revelação que ele tem dos animais. Capítulo 7, versículo de número 25. Aqui ele está falando de um reino que haveria de vir. Esse reino seria um reino potente, poderoso. E o que esse reino faria? Este reino diferente falará contra Elá, o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis.
qual é uma das maiores agendas do anticristo? Foi e continua sendo. É alterar o calendário, por isso que você está no mês 9, você não está no mês 7. Mas nós estamos no mês 7, nós estamos no mês de Tisri. Nós estamos no dia 15 de Tisri, porque o calendário bíblico é calendário lunar, são 28 dias, é o ciclo da lua. Quem está comigo aqui? Pastor, então quer dizer que nós estamos fora do ciclo? Literalmente, nós estamos fora do tempo. Porque uma outra agenda, além de mudar o calendário, é mudar as festas. Então se substituiu as festas do Senhor por festas pagãs, como por exemplo, o Natal, que é o dia do Deus Sol, não nada tem a ver com Jesus. Com a Páscoa, mas eu estou falando da Páscoa romana. A Páscoa romana em inglês é chamado de Easter. Quando um norte-americano vai falar Feliz Páscoa para você, se ele é romano, se ele é de linhagem romana, ele fala Happy Easter. Se é judeu, ele fala Passover, porque é passagem. Então, as festas do Cordeiro, as festas bíblicas foram alteradas. Por isso que nós temos dificuldade para entender as festas do Senhor. E aí aqueles que criticam, ou aqueles que não entendem, eles fazem pautado em quê? Na carta aos Gálatas. Mas pega textos isolados de Gálatas. Quando Paulo ele está combatendo os judaizantes. O que os judaizantes faziam? Eles queriam acrescentar algo à teologia da salvação. Cristo não é suficiente. Era isso que os judaizantes faziam. Então não basta você ser somente cristão. Não basta apenas crer em Jesus. Você tem que fazer algo mais. Você tem que cumprir a lei. Você tem que ser circuncidado. E nada se acrescenta. Diga para o seu irmão, nunca acrescente nada à fé. Porque para ser salvo, a fé é suficiente. Quem está me entendendo? Efésios 2, 8 e 9 diz: pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então você não pode fazer nada por sua salvação. Cristo já fez tudo por você. Mas então por que celebrar as festas bíblicas? Porque as festas bíblicas apontam para o Senhor. Como eu disse, para nós festa tem a ver conosco. As festas bíblicas têm a ver com o Senhor. É uma santa convocação. Deus está chamando o seu povo. Tanto que a palavra festa em hebraico vem do termo Hag. No hebraico, diferente do nosso alfabeto, o hebraico é um alfabeto que contém 23 consoantes. E cada letra carrega sobre si um significado. A palavra festa, a palavra Hag, ela é formada por duas letras. A letra Gimel e a letra Het. A letra Gimel tem como conceito, como significado, ponte. Amém? Quem aqui já passou em cima de uma ponte? O irmão de Bauru mesmo agora veio o quê? Veio fazer uma ponte, sim ou não? Vocês não passaram lá no meio do Tietê? A letra Gimel, no hebraico, ela traz esse conceito. Um conceito de conexão, amém? E a palavra Het, a letra Het, que ela parece uma porta, ela tem como significado vida. Então, o que significa a palavra festa? Significa a ponte para a vida, ou a conexão para a vida. Quem é a vida? João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, não há conexão sem Jesus. Então significa que as festas apontam para Yeshua. Então não tem a ver com judeu. Então não é festa judaica, querido, é festa do Cordeiro. Fala para o seu irmão, fala, não é festa judaica. Fala para ele, é festa do Cordeiro, porque aponta para Jesus, amém? Quais são as festas? Começa com Matzot, que é a festa dos pães ázimos, quando os filhos de Israel, é o início do ano para eles. Isso acontece entre março e abril, quando eles precisam remover todo o fermento de casa. Tudo que for fermentado tem que ser tirado e jogado fora.
Isso representa o quê? Redenção, limpeza, porque biblicamente o fermento tem a tipologia do pecado. Então, vai ser removido o fermento, vai ser removido o pecado. Quem está comigo? Após Matzot, vem Pessa, que é a Páscoa. O que é a Páscoa? É a morte do cordeiro. Quem lembra do Êxodo? Mate um cordeiro, pega o sangue, passe nos umbrais da porta. Por isso a palavra Páscoa vem de Pessa, vem de passagem. E passagem fala de novo ciclo. Por isso, amados, que toda pessoa que encontra Jesus vive algo novo. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Toda pessoa que encontra Jesus vive algo novo. Porque, amados, Jesus foi a divisão da história. O mundo é um antes de Cristo e o mundo é outro depois de Cristo. A sua vida é uma antes de Cristo e a sua vida é outra depois de Cristo. Porque todo aquele que encontra Yeshua tem o ciclo mudado, tem a sua vida transformada. Amém ou não amém? Então a Páscoa fala da remoção. Aliás, está falando da morte do cordeiro. No dia seguinte de Pessa, vem a terceira festa, que é Rabicurim, que é a festa das primícias. Quando começa a primeira colheita, é o período da primavera, é o início da primavera. Enquanto aqui nós estamos entrando no outono, em Rabicurim, eles estão entrando na primavera. A primavera é o início de uma colheita. Então eles pegam os primeiros frutos e oferecem ao Senhor. É a primeira oferta, é a primícia, é a melhor oferta. Aliás, primícia não é a primeira, é a melhor oferta. Fala para o seu irmão, é a melhor oferta. Fala para ele, por isso nunca dê qualquer coisa a Deus. Amém, queridos? 50 dias depois de Pessa, eles contavam o Homer. O que é o Homer? Era a primeira foiçada que eles davam na colheita. A primeira foice pertencia ao Senhor. Quem está me entendendo? O que eles faziam com essa primeira colheita? Eles contavam 49 dias. No 50º dia, conhecido por nós que somos do manto. Tem alguém do manto aqui? Nós conhecemos como Pentecoste, que é a festa de Shavuot, a festa das semanas. E o que se fazia na festa das semanas? Com o Homer que foi contado, que foi tirado, a primeira foice, levava-se aos levitas no lugar indicado pelo Senhor. Antes de Salomão, em Siló, onde ficava o tabernáculo. Depois de Salomão, quando o templo foi construído, em Jerusalém. Para quem não sabe, a palavra Jerusalém significa cidade da paz. Yerushalayim, Shalaim, Shalom. Cidade. Shalaim, Yerushalayim, cidade da paz. É de lá que o Messias vai governar a terra. Quem está comigo? Depois de Pentecoste vem a quinta festa, que alguns meses depois, já praticamente encerrando, quase entrando no inverno, que é conhecida como Yom Teruah, a festa das trombetas. Tocava-se o shofar. Nós precisamos aprender a conhecer o som do shofar, porque vai ser no som do shofar que Yeshua reunirá os seus eleitos para se encontrar com Ele nos ares. Amém? E Yom Teruah fala da pregação do Evangelho. Aliás, deixa eu falar antes de Pentecostes. Pentecostes é a primeira colheita. O que aconteceu em Atos 2? A primeira colheita. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Imagina, passaram acho que uns 3 dias batizando. Depois vem Yom Teruah. E Yom Teruah fala da pregação do Evangelho. Porque é por meio da pregação do Evangelho que vidas são transformadas. Por isso eu quero falar mais uma vez aos pastores que nos assistem, eu falo isso sempre aos filhos ministeriais. Você não precisa ficar fazendo campanha A, campanha B, campanha C, não, só pregue o Evangelho. Em Romanos 1,16 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, amados, não precisa de nada, basta pregar o Evangelho. Só o Evangelho. Só o
Evangelho e nada mais. E quem é o Evangelho? Jesus. Ele é o Evangelho. Amados, Ele é o Evangelho, Ele é as festas, Ele é tudo. Depois disso, vem Yom Kippur, que é o dia do perdão, o dia da expiação. Quando o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos, para apresentar o sangue, para que Deus removesse o pecado da nação. E Jesus fez isso de uma só vez. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Jesus fez isso de uma só vez. Hebreus capítulo 9 diz que Ele não entrou num tabernáculo feito por mãos humanas. Ele entrou num tabernáculo mais excelente, Ele entrou na glória. E Ele não apresentou sangue de bode, Ele não apresentou sangue de cordeiro. Ele apresentou o seu próprio sangue, para de uma só vez estabelecer a redenção para nós. Mas Yom Kippur acaba e chega aqui? Tabernáculos. Tabernáculos é a grande festa. É a última colheita. Fala para o seu irmão, é a última colheita, irmão. Nós estamos debaixo de uma palavra profética, que nós estamos vivendo um tempo de grande colheita, amém? Mas tabernáculos fala da última colheita. Última colheita. Porque tabernáculos fala do governo de Jesus. Tabernáculos é uma santa convocação. Tabernáculos é um período de alegria que celebra a fidelidade de Deus. Deus foi fiel para conosco, enviando Jesus para morrer em nosso lugar. Sim ou não? O Senhor é fiel cuidando de nós, amém? Deuteronômio 16, versículo 13 ao versículo 15 nos diz: celebrarás também a festa de Sucote, das tendas, durante 7 dias. Após ter recolhido o produto da tua eira, separado os cereais da palha e de ter esmagado todas as uvas e olivas dos teus lagares. Alegra-te nesta grande festa com teus filhos, as tuas filhas, o teu servo, a tua serva, os levitas, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que vivem na tua cidade. Durante 7 dias festejarás em honra ao Senhor, o teu Deus, no local que Yahvé tiver indicado. Hoje Ele está nos indicando não Jerusalém, mas Jerusalém. Amém? O lugar indicado. Pois o Eterno, o teu Deus, vai te abençoar em todas as tuas colheitas. Deixa eu falar para você. Enquanto você celebra tabernáculos, o Senhor abençoa as tuas colheitas. Não, você está entendendo? Enquanto você celebra tabernáculos, Deus está cuidando das suas colheitas. E em todo o trabalho das tuas mãos, com o objetivo de te proporcionar plena felicidade na terra. Por que nós celebramos tabernáculos? Porque nós somos felizes. Deus tem concedido a nós a plena felicidade de viver aquilo que nem mesmo os judeus viveram, porque eles tinham a palavra de Deus, eles tinham a Torá. Hoje nós temos a presença do próprio Deus habitando em nós. Nós somos o tabernáculo que Deus habita, amém? Tabernáculos é a festa que celebra tudo o que Ele já fez. Lá em Levítico 23 fala que os filhos de Israel, eles celebrariam a festa por aquilo que Deus fez. O que Deus fez? Tirou o povo da terra do Egito. O que Deus fez por você, querido? O que Ele fez por nós? De acordo com o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 2,9, Ele nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Não, você não está entendendo. Eu vou falar de novo. Ele nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. E Ele nos fez o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva. Aleluia! Isso é tabernáculos. Se para você não é suficiente para você se alegrar, para mim é. Tabernáculos transfere uma mensagem de caráter moral, social e espiritual. Por quê? Na festa de tabernáculos, para os judeus, eles faziam cabanas pequenininhas. E todo ano, se você entrar hoje no Google e perguntar, colocar lá a festa dos tabernáculos, você vai ver como eles fazem. Eles fazem cabaninha. É cabaninha mesmo, irmão. Não é aquele negócio chique que nós faz aqui, não. Esse ano o pastor Elton não deu para fazer. Nós não achamos nenhum lugar para fazer uma sucá aqui para você entender. Era 4 pauzinhos com folha de palmeira, que na verdade não é palmeira, porque palmeira dá palmito. Está amarrado palmeira em nome de Jesus. E bota meu Deus nisso. Não pega não.
Quando a Bíblia fala palmeira, quando você lê palmeira lá, querido, vai estar falando da tâmara. A tâmara parece palmeira, mas não é. Amém? Tâmaras. Então eles pegavam galhos de tâmaras e faziam o telhado. E tampavam simplesmente com um lençolzinho. Essa cabana, esse tabernáculo, traz 3 mensagens para nós. A primeira mensagem é uma mensagem de caráter moral. Aliás, vamos falar primeiro do espiritual aqui. Vamos pegar pelo esboço. Por que espiritual? Porque fala da proteção de Deus. Fala para o seu irmão, você tem a proteção de Deus. Quem tem a proteção de Deus aqui? Por que proteção de Deus, amados? Eles habitavam no deserto e moravam em cabanas. Eu estou falando nessas cabaninhas. Como que ia proteger eles do frio e do calor, pastor Jean? Só Deus. Fala para o seu irmão, só Deus. Amém? Só Deus protege, querido. Então qual é a mensagem espiritual de tabernáculos? Deus me guarda. Não, você não entendeu. Eu vou falar de novo. Qual é a minha primeira mensagem espiritual de tabernáculos? Deus me guarda. Tanto é que quando nós vamos orar, nós oramos o quê? Coloca para mim o Salmo 27, 5. Salmo, versículo 27, versículo 5. Pois no dia da adversidade, Ele me protegerá. Estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Deus está protegendo você, querido. Fique em paz. Ele está contigo, à tua direita, à tua esquerda, por detrás, por diante. Ele está com você onde você estiver. Seja você andando na bênção ou você andando no vale. Ele está com você. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele está contigo. A sucá também, o tabernáculo, a tenda, é um chamado contra a vaidade e um apelo à humanidade. Por que contra a vaidade? Porque seja rico ou seja pobre, ele tem que fazer uma cabaninha e tem que morar na cabaninha. Tabernáculos fala de equidade. Todo mundo é igual a todo mundo. Você não é melhor que ninguém, eu não sou melhor que você, ninguém é melhor aqui. Ah, mas não, porque o senhor é pastor, pior ainda. Aqui eu sou o menor de todos. Tabernáculos fala de humildade. Amém? E por último, tabernáculos fala de compartilhar tudo que tem com os desprivilegiados ao seu redor. Porque quando eles faziam cabanas, aquele que não tinha condição de morar em cabana, sabe o que tinha que fazer? Aqueles que tinham condição, tinha que chamar para dentro da sua sucá pequenininha, aqueles que não tinham condição. Quem está comigo? Essa é a mensagem. Faz parte do evangelho, sim ou não, irmãos? Vocês estão pegando, sim ou não? Tabernáculos num caráter profético trata da promessa de Deus em habitar entre os homens. Zacarias capítulo 8, versículo 3 ao versículo 6 diz: Assim, pois, declara o Eterno, estou retornando para Sião, e tabernacularei no centro de Jerusalém. Então Jerusalém será chamada por todos Liremet, cidade e verdade, e o monte de Yahvé dos exércitos será conhecido como Monte Kodesh, sagrado. Assim promete o Senhor soberano, homens e mulheres idosos ainda se sentarão nas praças de Jerusalém, cada qual com a sua bengala na mão por causa da idade avançada, e as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas por ali, que ali brincarão. Ainda que tudo isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquele tempo, todavia será impossível para mim, afirma Yahvé dos exércitos. Existe algo impossível para Deus? Ele vai habitar em Jerusalém. E de Jerusalém ele vai governar todas as nações. Tabernáculos é a certeza de que Cristo governará a terra. Quem aqui tem a certeza que Cristo governará a terra? Eu não estou falando ainda, não estou falando do arrebatamento da igreja, eu estou falando do milênio, quando ele vai governar as nações por 1000 anos. Zacarias 14, versículo 9 diz: Yahvé será o rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor,
e o seu nome será único nome. Versículo 16. Depois que todos esses eventos passarem, os sobreviventes das nações que vierem lutar contra Jerusalém subirão uma vez por ano até a cidade, a fim de adorar e cultuar Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, como Rei, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Mas se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Eterno dos Exércitos, as chuvas não cairão sobre essa gente. Se os egípcios não subirem nem vierem, a chuva também não virá sobre eles e suas propriedades. Mas a praga com que Yahvé ferirá as nações que não subirem para comemorar a festa dos tabernáculos cairá sobre eles. A festa dos tabernáculos expressa a alegria da vinda de Yeshua e de seu governo definitivo. Quando ele vier, ele vai vir definitivamente para governar a terra. 2 Timóteo 4:8 diz: agora me está reservada uma coroa de justiça que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Tem alguma pessoa que ama a vinda do Senhor aí? Tem uma coroa preparada para você, querido. E por último, Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 1 ao versículo de número 6 diz: então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem já está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. Não, vou ler de novo. Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega. Tudo começou com Ele, tudo vai terminar com Ele. Tudo começou com Ele, tudo vai terminar com Ele. O princípio e fim, a todos quanto tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida, da fonte da água da vida. Tabernáculos fala que Ele vai governar as nações, fala que Ele vai vir para nós. Amém, queridos? É motivo suficiente para você dançar ou se alegrar ou não? Não, eu vou perguntar de novo. É motivo suficiente para você se alegrar ou não? Cadê os músicos? Vamos encerrar. Amém.